Louvado seja o nome do Senhor. A nossa mídia já encontrou. Você já encontrou aí, me dê um sinal também. Quem achou diz amém. A palavra diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou ler novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Senhor, fale conosco. Para isso estamos aqui, para te adorar e ouvir a tua voz. A tua palavra nos traz direção. A tua palavra vem exatamente ao encontro das nossas necessidades, que o Senhor tão bem conhece. Queremos aqui estar com o nosso coração aberto para tudo que o Senhor quiser fazer hoje, seja, meu Deus, sobre nós, manifesto, e que cada um de nós saia daqui poderosamente abençoado. Crendo assim, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados. Amém. A gente, quando nós vamos falar de fé, até mesmo pela própria palavra, parece algo tão comum, tão, sei lá, já faz parte, né? A gente sempre vai dizer que tem fé, né? A minha pegada da vez, né, irmão Antônio? Como é pergunta, pastor, como é que o senhor está? Eu sempre falo o quê? Rompendo em fé, né? Vai virando uma coisa comum. Mas, sabe, a fé é algo que a gente precisa ter bastante entendimento do que ela é, do que ela significa, do que realmente se trata. Essa palavrinha de 2 letrinhas só, e que é capaz de gerar tantas coisas na nossa vida. Aqui o autor de Hebreus, ele tem aqui fala sobre conceitos de fé. Ele vai falando nessa carta a respeito da soberania de Jesus Cristo, e vai falando desse princípio que a gente vê aqui, que ele é determinante. Primeiro, que ele diz que sem fé ninguém consegue agradar a Deus, né? Para que a gente agrade ao Senhor, se eu entendo que existe um Deus, que é meu Pai, e como um filho precisa ser, um filho que é filho gosta de agradar o Pai, né? Então, para agradar o Pai, tem que ter fé, senão é impossível agradar. E depois ele vai falando que assim, que quem se aproxima do Pai, quem quer Deus de verdade, primeiro precisa acreditar que Ele existe. Primeiro precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. Parece algo assim tão simples e tão comum, mas na verdade, quando a gente vai falar de fé, como a exemplo do amor, a exemplo da compaixão, fé está muito mais ligada à ação do que a palavras. Que está entendendo? Né? Fé está muito mais ligada à atitude do que a sentimento ou do que palavras. Tem alguns significados interessantes de fé. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. A confiança. Estamos aqui para adorar a Deus. Amém? Estamos aqui para louvar Jesus Cristo. Cadê Ele? A gente não está vendo. Mas a nossa fé
nos leva a enxergá-lo aqui, sim, nesse lugar. Você entende isso? Ainda fica meio vago, pastor. É isso que o Senhor quer tratar conosco. Sendo que a fé é essa coisa que vai fazer com que Deus nos abençoe. E essa fé é algo que vai fazer com que a gente agrade a esse Deus. O que é que eu entendo por fé? Na palavra a gente vai ver o seguinte, que a fé, por exemplo, é o modo de viver de um cristão. Quando uma pessoa conhece Cristo, meu irmão, ela tem uma nova perspectiva de vida. Uma pessoa que se entrega para Jesus de verdade, ela vive de modo diferente. E a diferença consiste basicamente em ela não viver por aquilo que ela está enxergando, mas ela vive por aquilo que ela não enxerga, mas aquilo que ela crê. É o que Paulo diz, por exemplo, né, Celso? 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por e não pelo que? Já começa por aí. É um modo de se viver. Viver acreditando. Parece uma coisa meio maluca. Como assim? Eu não estou vendo. Mas a questão não é ver. A questão é crer. Acreditar. Aqui nós ainda não vimos Jesus. Veremos. Amém? Mas cremos que Ele está aqui. Cremos que Ele existe. Então tem que viver, mas o grande desafio é esse. Porque a gente é impactado pelo que a gente vê. Por isso que é algo que a gente tem que trabalhar. Hoje eu conversei com uma pessoa que era do começo ao fim, reclamando. O que ela estava passando, o que ela estava vivendo, o que ela estava enxergando, estava tirando a paz, não tinha mais esperança, chegando àquele ponto de que ela não enxergava nada de positivo. Ela já estava se preparando para ir, por exemplo, ir ao médico, mas já sabendo que o médico não ia passar o remédio porque ela tinha certeza que ia dar errado. O que é isso? É quando a gente está vivendo sempre por aquilo que a gente vê. E eu disse, é nessa hora que a gente tem que entrar com a nossa fé. A minha fé precisa dizer, olha, está tudo difícil. Mas a fé me leva a crer que há um Deus que é maior do que essas circunstâncias, que pode reverter inclusive essa situação. Porque se eu for viver realmente só pelo que eu vejo, eu posso comprometer muito a minha vida. Amém, irmãos? A fé é algo que a gente precisa entender também, porque ela faz parte do processo mais importante da vida da gente. Qual é mesmo, pastor? A salvação. Porque eu quero crer que você sabe que você não vai ficar aqui nesse mundo para semente. Amém? Que a gente um dia vai, pastor, não fale não, vou falar. A gente vai morrer. E a morte é apenas o início de uma jornada eterna. Essa eternidade, eu creio, a palavra me diz isso. A eternidade consiste basicamente em 2 lugares para a pessoa passar. Ou é o... Bom, a palavra de Deus diz que o inferno não foi feito para nós. O inferno foi criado para Satanás e os demônios dele. A vontade de Deus é que nenhum dos seus filhos se perca, mas que todos venham herdar a vida eterna. E se eu não tiver fé, se eu não entender o que é a fé, eu posso estar comprometendo o meu destino depois de que tudo isso passar. Versículo conhecido para a maioria de nós. João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê em Jesus Cristo. Jesus Cristo partiu já tem um bocadinho de tempo. Amanhã foi estabelecido, que amanhã é a sexta-feira da paixão,
onde estaremos lembrando do sacrifício que Ele fez por nós. Se eu não acreditar que Jesus Cristo veio a esse mundo, se eu não acreditar que Ele foi para a cruz, para morrer pelos meus pecados e ressuscitou por mim, para que diante desse sacrifício eu pudesse confessar os meus pecados e me arrepender e crer que Ele é o Filho de Deus, se eu não acreditar em nada disso, eu vou comprometer a minha salvação. Então, faz parte do processo. Quem crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Eita, vai ser bom demais lá no céu. Quem vai para o céu aqui? Tem que crer, meu irmão. Amém? A fé também é o que eu chamo de matéria-prima do milagre. É um fator gerador de milagres. A fé é como se fosse um start, um ponto de partida para que o sobrenatural aconteça. É sempre assim. Várias e várias situações, quando Jesus operava um milagre, Ele costumava dizer: a sua fé te salvou. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Coloquei aqui só como referência um episódio muito famoso da mulher que tinha um fluxo de sangue. Lembra dela? 12 anos com hemorragia, 12 anos sofrendo. E um dia gastou tudo com o médico, e um dia ouviu falar que Jesus estava passando, já sabia da fama dele. Ela saiu dizendo, que nem uma doida assim, falando: se eu pelo menos topar na roupa dele, eu vou ser curada. O texto fala, enfrentou multidão, risco de apedrejamento por causa da situação dela. Chegou lá, se esgueirou e tocou em Jesus. O texto diz que imediatamente ela ficou curada. Isso foi tão forte que Jesus tomou até um susto. Quem foi que topou em mim? Como assim, Senhor? Está ficando doido? Todo mundo está topando no Senhor aí? Não, foi diferente esse. Saiu poder de mim. Saiu virtude de mim. Quem foi? Aí aquela mulher vai lá. E lá em Marcos 5,34, ela se apresenta diante dele e ele diz assim: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Sabe? É a fé que gera o milagre. É a fé que provoca o milagre também no Senhor. Será que a gente consegue entender a dimensão da força realmente dessa fé que a gente precisa ter? Será que eu tenho entendido o que é ter fé na minha vida? Eu quero acreditar que sim. Por isso você está aqui nessa noite. A nossa fé em Cristo nos faz aqui então buscá-lo, compreender como funciona. Ela é o nosso vínculo de relacionamento com Deus. Eu não vivo pelo que eu vejo, repito, eu vivo por aquilo que eu creio. Muita coisa no mundo, escute isso, vai tentar destruir nossa fé. Muita coisa que acontece vai tentar, sabe, ir em cheio. O que não faltam pessoas hoje para construírem teoria, sabe? Para provar que Deus não existe e que é tudo conversa. Que não faltam são situações, os problemas que às vezes eu sempre falo isso aqui. Tem dias, irmãos, parece que para um ônibus cheio de problemas, céu, se desse tudo de uma vez em cima da gente. Quem sabe do que eu estou falando? Tudo isso, sabe, vai em cheio. Em cima da onde? Daquilo que é a principal virtude que vai fazer com que Deus trabalhe na minha vida. Tem situações na nossa vida que vão tentar nos destruir, sabe, por completo, nos arrasar. E o que vai nos dar esperança é essa fé. A fé é num Deus que é todo poderoso, sim. A fé é num Deus que é presente. E acima de tudo, uma fé que é trabalhada, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa: irmão, você tem fé em Deus? Tenho. Tá bom. Aí depois você vai perguntar para essa pessoa, quando ela recebe um diagnóstico no exame, diz: olha, apareceu um tumor aqui e é maligno. Você tem fé? Aí ela gagueja. É nessa hora que a gente vai saber se a gente tem fé. Se a gente realmente acredita nesse Deus, que é um Deus invisível, mas é real. Um Deus que, sabe, que fala que para que a gente realmente
quer se aproximar dele, se deseja, eu preciso acreditar que esse Deus existe e que ele tem poder para transformar a minha vida, para me fazer viver de forma diferente. Eu gosto muito do texto de Paulo, que ele fala lá aos Romanos. O apóstolo Paulo, que teve a sua vida marcada por experiências tão grandes com Cristo, com o próprio Deus, e viveu e teve uma vida, principalmente depois que ele se entregou para Cristo, a vida de Paulo foi só peso. Não foi brincadeira, não, o que Paulo passou. Por amor a Cristo, sofreu prisões, afrontas, foi abandonado, não sei quantas vezes ali, castigado em praça pública. E esse homem se levanta com toda a autoridade e declara para o mundo, a palavra dele está aqui eternizada, que é a sua fé em Cristo que o sustentou e a fé em Cristo que sustenta a igreja do Senhor. E diante das experiências que ele passou, ele traz para a igreja o caminho. Olha, escute, a gente tem que confiar em Deus. Eu preciso acreditar nesse Deus, porque senão o que é que eu estou fazendo da minha vida? E lá em Romanos, na conhecida carta da alegria, o hino da vitória, Romanos 8:31, me acompanhe na leitura. Romanos 8:31 diz o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí vem a grande pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí vem, ele traz para ele: pois eu estou convencido, eu estou certo, de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Se quiser, pode aplaudir a Ele. Isso aqui são palavras de alguém que viveu tudo isso. Estamos aqui diante de um testemunho verdadeiro. A fé em Deus, a fé em Cristo, a fé no seu amor, nos sustenta a cada dia. Meu irmão, minha irmã, não sei como é que está a sua vida, mas Jesus nos trouxe aqui nessa noite para dizer assim: olha, você precisa crer. Crer em quem? Em Cristo. Colocar a sua fé aonde? Em Deus, na sua palavra. Confiar. Uma fé que nos faz permanecer. Não é fácil. Você viu a lista aqui de coisas? Só pancada, só luta. Mas Paulo estava convencido. Nada tirava essa certeza do coração dele. Quando saiu a sentença, né, missionário Daílson, que ele ia ser morto, pense na paz que estava no coração dele. Nada. Combati o bom combate, acabei a carreira, e o que foi que ele fez? Guardou a fé. Estou tranquilo. Pode vir. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Só quem tem fé vive assim. É uma confiança,
É uma certeza, sabe? Quem tem problemas aqui? Amém? Amém. Quem tem problema? Quem, se não tiver problema, meu irmão, eu tenho um pouquinho para dividir com você. Mas você tem problema aí? Tem? Amém? Confia em Deus. Descansa no Senhor. É a hora, sabe? Você está fazendo tudo que você tem que fazer? Amém? Também o negócio não é jogar tudo para Deus. A fé nos leva também à questão de atitudes. A atitude de fé não é só assim, ficar sentado, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não é isso. A fé é ação. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela estava doente, quase sem força para andar, mas ela saiu de casa. Se eu pelo menos topar na roupa dele, eu vou ficar boa. E foi, né, irmã? E chegou lá e alcançou. Sabe? É como nós aqui nessa noite. Estamos aqui para agradar a Deus e agradamos o Senhor com a nossa fé. Sabe? Não vamos passar vergonha, que nem eu lembro quando Jesus parou tudo, quando aquele centurião, um cara que não era crente, irmão, o cara não era cristão, o centurião chegou lá e disse: mestre, meu servo está doente. Eu vou lá na sua casa agora. Não precisa ir. Não vai não. Eu sou um homem de autoridade, mestre. Eu tenho 100 homens sobre a minha responsabilidade. E quando mando um ir, ele vai. Quando mando voltar, ele volta. Como eu sei que o senhor tem autoridade, que nem eu, basta que o senhor fale alguma coisa aí. Para isso. Basta que o senhor fale alguma coisa. Aí Jesus, para tudo aí agora. Chama todo mundo aqui para cá. Discípulos, preste atenção. Eu nunca vi, não existe outra ênfase de Jesus elogiar e enaltecer uma fé como essa. Jesus diz o seguinte: nunca em toda Israel eu vi uma fé como esse homem. Meu irmão, pode ir para casa que o teu servo está curado. Você está entendendo isso? Que Jesus possa olhar para mim e olhar para você e dizer assim: nunca em todo mundo eu vi uma fé como o povo lá da igreja da Coroa do Meio, que numa quinta-feira que podia estar, sabe, véspera de feriado, podia estar em qualquer outro lugar, mas veio para a igreja nessa noite, para ver um cidadão lá falando, apenas um servo. Estamos aqui no mesmo barco, e nesse mesmo barco chamado vida, está o Senhor Jesus conosco. E tudo que Ele está esperando para que Ele haja na nossa vida é a nossa fé. Viver pela fé, cuidar da nossa fé para que a gente não se perca, uma fé que gera milagres e uma fé que vai nos dar tanta força para que nenhuma questão de incredulidade venha e comprometa o nosso coração. Você deve estar passando por lutas aí, meu irmão, minha irmã, e Deus está vendo. Mas Jesus disse uma vez, e está valendo essa palavra até hoje: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. A palavra é essa, é a fé. E o bom de fé é que é algo tão pessoal, cada um tem a sua. Cada um tem a sua fé. Cada um vai agir segundo a medida da sua fé, assim que nos diz a palavra. Paulo vai falar em Romanos, para a gente tomar o cuidado. Tenha cuidado, porque tudo que não é de fé é pecado. A gente precisa crer, confiar que há um Deus que cuida sim. Eu tenho certeza. Uma coisa que é muito claro no meu coração: em nenhum momento que a gente decida buscar Deus, Deus nunca vai deixar também de vir à nossa presença para nos abençoar. Eu não acredito que existe ida na direção de Deus em vão, a não ser que a gente não creia. Mas se a gente se aproxima de Deus crendo que Ele existe, Ele já está nos abençoando. O simples fato de você estar aqui nessa noite crendo nisso, Deus está abençoando sua vida. Ele está aqui porque você veio à casa do Senhor, você veio meditar na palavra do Senhor. E Deus hoje trouxe ao meu coração isso: Senhor, fortalecido na palavra, qual é a palavra para a nossa vida hoje? Ele disse: fé. Como é que está a convicção de vocês? Como é que está a fé de vocês? Como é que anda a nossa fé? Porventura, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? É o que ele diz. Eu espero que quando ele chegar aqui,
ele encontre fé. Porque é a nossa fé em Deus que faz a diferença na nossa vida. Amém, amados? Tem crente aqui? Em Jesus. Porque você sabe que crente até o diabo é, não é? Ele crê, ele sabe das coisas, ele só não obedece. Mas nós cremos